E nós estamos, desde o domingo passado, pensando no tema de um Deus que cuida das nossas almas, um Deus que é o pastor das nossas almas, como o apóstolo Pedro se refere a Jesus Cristo. É um Deus que cuida de nós, cuida de cada um de nós num sentido integral, cuida de nós porque Ele nos dá a salvação, e isso é um bom cuidado, mas Ele cuida de nós também nos nossos desafios, diários, e cuida de nós cuidando do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos internos. E a ideia é que nós olhemos para a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus para os conflitos da alma humana. E no domingo passado falamos uma introdução ao tema, e eu fiquei, enquanto eu organizava a série, eu ficava pensando como é que eu ia no segundo domingo, que ia ser o primeiro dos temas, né? Qual é o conflito que merece ser o primeiro a nós abordarmos? O primeiro. Qual deles seria o mais urgente? Poderíamos falar sobre a frustração. Quanto que nós, às vezes, projetamos a respeito da vida e ela não é daquela maneira que nós imaginamos. Poderíamos falar sobre o cansaço, algo que está tocando a nossa sociedade de maneira muito profunda e no qual eu tenho meditado recentemente com bastante afinco. Então, essa mensagem já estava quase pronta, eu podia ter começado com ela. Poderíamos falar sobre culpa, um tema que a gente às vezes gosta de usar numa espécie de santificação, de uma autoflagelação espiritual, de ficar se culpando e se chicoteando por dentro. Poderia falar sobre tristeza, sobre depressão, tão importante tema. Mas, irmãos, todos esses temas são importantíssimos, todos esses conflitos são profundos e nós vamos falar de cada um deles. Mas eu acredito que existe um conflito, que existe uma angústia, que existe um peso no coração, que ele é um peso fundamental. E que se nós não compreendemos o que isso significa, num contexto da fé, num contexto da nossa vida cristã, nós estaremos suscetíveis a todos os outros. Que é quando estes conflitos não estão apenas nas circunstâncias, quando eles não estão apenas no nosso sentimento a respeito da vida, mas quando esse conflito atinge a raiz da nossa vida cristã, que é a própria fé. Existe um conflito interior e sério, que por vezes nos coloca numa situação quase de desespero, e que eu acredito que é o conflito mais fundamental na vida de um cristão, que é quando a sua fé é abalada. O abalo da fé. O abalo da fé. E isso não é nada inédito e não é nada desconhecido de nós. Muitos de nós, eu não vou dizer todos porque eu não sei a extensão dessa experiência, mas muitos de nós enfrentam, ou já enfrentaram, ou enfrentam com certa frequência, momentos em que a sua fé é abalada, em que a convicção com a qual você toma as palavras do Evangelho sofre uma certa fissura, e o sustentáculo da sua vida cristã parece que dá aquela bambeada. Pode ser algo que parece simples, uma rachadurazinha na coluna da fé. Ou pode ser um terremoto e, de repente, de um dia para o outro, parece que nada mais é verdade. Mas a nossa vida, o nosso coração e a nossa fé estão suscetíveis a esse tipo de conflito. Nós nos encontramos, às vezes, num conflito interior, no qual a nossa fé é desafiada. E por que esse é um tema importante e um conflito fundamental? Porque com todos os outros conflitos, eu posso chegar com textos bíblicos e falar para os irmãos. E os irmãos
porque creem na palavra de Deus, dizem: amém, essa é a palavra do Senhor para o meu coração. E eu sei que nada se resolve assim, mas uma fé firme toma aquilo e fala: realmente, eu estou ansioso, mas a palavra de Deus diz que a paz de Deus guarda minha mente e meu coração, que eu não devo então andar ansioso. Então, Senhor, que a tua paz cuide da minha mente e do meu coração. Eu posso estar muito triste, mas aí a palavra de Deus diz que eu posso levar as minhas tristezas a Ele. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo também se entristeceu, e isso me traz conforto. Eu posso estar passando por uma tribulação muito forte, e isso me traz medo no coração. Mas aí eu vejo a palavra de Deus sempre falando: não temas, e porque eu tenho fé, eu falo: realmente, o Senhor não me deu um espírito de medo, Ele me deu um espírito de coragem. Mas quando a fé balança, não tem texto bíblico que funcione para resolver os outros problemas. Porque você não crê na própria palavra de Deus. E mais, quando a nossa fé está abalada pela dúvida, quando a nossa fé está fraquejada por algum tipo de pensamento concorrente, nós não só temos dificuldade de crer na palavra de Deus, o que nos sustentaria diante dos desafios da vida, como nós também temos dificuldade de confessar a nossa fraqueza. Porque nós, antes de qualquer coisa, somos conhecidos como crentes. Que tipo de crente tem problema para crer? Aí a gente não confessa, a gente não conversa, a gente não cresce, a gente não troca experiência, porque a gente acha que todo pecado pode ser tratado na Bíblia, mas existe um tipo de pecado, nem pecado é, tá, gente? Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas a gente acha que tem um tipo de pecado intratável pela Bíblia, que é a dúvida. Tudo a Bíblia resolve, mas a dúvida não, porque a dúvida abala aquele mínimo que Deus pede de você. Deus dá tudo para você, mas Ele pede só uma coisa: confia em mim sem duvidar. E você duvida, nem o mínimo que Ele te pede, é só confiar e você não consegue. Então eu estou renegado por Deus. Tudo isso que eu falei agora, nada disso está na Bíblia. E a gente acha que está. A gente acha que a fé é a nossa participação na obra de Deus. Deus participa com tudo e a gente participa só acreditando, né? A gente acha que fé é tipo aquelas fadas de contos de fadas. Se você acreditar, acontece. Se você não acreditar... É Peter Pan, que é assim, não é? É sininho, você tem que acreditar para ter poder. Deus não é sininho, Deus é Deus. A gente acha isso. A gente acha que a dúvida é essa mancha que faz com que a benignidade de Deus seja fechada. Eu chego a Deus com a minha fé limpa e pura. Senhor, tudo o resto está caindo aos pedaços, mas eu creio no Senhor. Mas se eu chego com dúvida, Deus fala: olha, você não tem o que precisa, que é uma fé pura, então eu não vou te aceitar. A Bíblia não diz isso. E para a gente meditar no que a Bíblia de fato diz, que eu não estou aqui para pregar o que a Bíblia não diz, estou para pregar o que a Bíblia diz, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14, tá? Marcos 9, 14. E agora nós vamos ler até o versículo 24. Do 14 até o 24, tá bom? E depois a gente fala um pouquinho mais de outros versos mais à frente. Mas agora eu quero que vocês se concentrem nesse. Marcos 9, de 14 a 24. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não o conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula,
Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus Cristo tinha saído do Monte da Transfiguração. Tinha descido com os discípulos, apenas aqueles 3 que tinham subido com ele no Monte da Transfiguração. Ele desce e se encontra com os outros discípulos. E quando ele se encontra, tem aquela confusão e aquele debate acontecendo. E aí ele entende o que está acontecendo quando ele pergunta: o que está acontecendo? Um homem levou um menino, tomado por um espírito maligno, para que os discípulos expulsassem o demônio daquele menino. Nada de estranho até aí. Mas os discípulos não conseguem fazer isso. Aí o Senhor Jesus Cristo chama o pai do menino, chama o menino, e tem esse diálogo, que é um diálogo muito bonito da palavra de Deus. O pai fala: se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. E o que o Senhor Jesus Cristo diz? Se podes, tu crês? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. E o pai dá essa resposta honesta: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Essa oração, creio, ajuda-me na minha incredulidade, essa frase lançada na direção de Jesus, ela parece uma contradição. Creio, me ajuda porque eu não creio. Creio, mas sou incrédulo. Tenho fé, mas não tenho fé. Não parece uma contradição? Parece uma coisa muito estranha. Como é que ele pode dizer que crê e está incrédulo? O que significa crer? Quando a gente olha lá em Hebreus, no capítulo 11, que é o texto que traz a definição de fé, o texto diz lá que a fé é uma convicção, é uma certeza, é uma visão do que não se vê, é uma esperança, é uma certeza daquilo que se espera. É uma prova do que não está aqui diante de nós, do que não é provado. Então a gente lê aquele texto e fala: olha, fé é essa convicção interior, firme, inabalável, enquanto eu tenho fé, tudo vai dar certo. E aí a gente lê esse texto aqui e ainda completa, porque tudo é possível que crê. E aí a gente fala: se eu vou pedir uma coisa para Deus, eu tenho que crer sem duvidar, porque se eu duvidar, Deus vai falar: eu queria, mas não vai dar, não deu certo. No próprio Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo vai para a sua terra e o texto diz que ele não pôde ir lá fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Aí a gente lê esses textos e vai juntando uma coisa com a outra e vai falando: tá vendo? Quando a gente não crê, Deus até quer fazer, mas ele não pode. Ele está amarrado, a nossa fé é que liberta Deus. Olha que loucura, né? Parece que é isso. Ou chega lá em Tiago, e Tiago no capítulo 1 fala: olha, você ora e pede sabedoria, mas ora com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é vacilante nos seus caminhos, não pense que vai receber qualquer coisa. Cara, tá vendo? A Bíblia está confirmando isso. Se eu chego a Deus e peço com fé, mas duvidando, significa que eu não vou receber. Aí vem esse homem diante de Jesus Cristo e fala: creio, ajuda-me na minha incredulidade. E se a gente tivesse com a nossa cabeça, com todo esse conceito que eu falei até agora, e visse esse diálogo, quando ele falava isso, creio, ajuda-me na minha incredulidade, talvez a gente fosse fazer um... Não entendeu nada esse aí. Esse aí não fez o mínimo. Não creu sem duvidar. Veio com incredulidade. Como é que ele quer que Jesus faça alguma coisa? Mas o Senhor Jesus Cristo responde o pedido dele. Expulsa o demônio do menino. E não traz uma repreensão de que ele é alguém que não creu o suficiente. Por quê? Porque a fé, ela também só é fé porque Deus a sustenta e alimenta. Senão, não tinha na Bíblia uma oração, ou nós não éramos ensinados na Bíblia a orar, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé.
Quem é que aumenta a fé naquele que tem a fé fraca? Deus. Ué, mas eu não tenho nem fé suficiente para saber se Deus está me ouvindo. E quem perguntou se você tem fé suficiente? Ou Deus tem um medidor de fé no céu? Um fidômetro. E aí ele vê se a sua fé atinge um nível para ele poder te dar graça. Não. Eu chamo isso de fé na fé. Fé na fé. O que é fé na fé? Aquele que acha que pela sua fé muito forte, ele vai receber graça. Então ele não pode nunca trazer uma palavra de que ele está com dúvida, de que ele está com medo, de que ele acha que a coisa não vai acontecer. Não pode. Ele tem que ter fé na fé. Ele tem que afirmar sem dúvida nenhuma. E aí vai acontecer. Se não acontecer é porque eu vacilei. E isso é utilizado por tantos lobos pregadores por aí para conseguir fazer que a sua congregação o apoie nas suas maiores loucuras. Tem um filme muito bacana, muito legal, antigo, chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Em inglês o nome dele é Leap of Faith, salto de fé. Mas em português ficou muito melhor, fala a verdade. Fé demais não cheira bem, né? Um trocadilho aí. Filme muito legal, com aquele ator... Esqueci o nome do ator. Oi? Não, o outro, que eu sempre confundo com ele também. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco o Carlão joga no Google e descobre. Steve Martin. Muito obrigado, Steve Martin. Isso aí. Fé demais não cheira bem. E ele é um pastor, que é aquele pastor falseta, né? Aquele que faz todo um espetáculo e ele tem todos uns milagres lá meio, né? Meio arranjados para conseguir juntar dinheiro do pessoal. E ele é itinerante, então ele leva todo o circo dele, o circo porque é uma lona mesmo, mas também é um circo que ele faz lá. Ele leva de lugar em lugar e ele faz um negócio e todo mundo, uau, incrível, com coralzão, banda, tal, e o pessoal fica maravilhoso, tal, maravilhado. E ele chega numa cidadezinha e nessa cidadezinha tem um jovem que tem problema de mobilidade. Eu não vou contar o final do filme não, mas eu vou contar uma parte importante. Todo mundo pede para ele fazer um milagre na vida do jovem, porque ele tem problema, ele não consegue andar direito. E ele faz milagre com todo mundo, menos com o jovem. Até que uma hora a população pressiona, não tem jeito, ele tem que fazer um milagre com o jovem, e ele fala, eu vou fazer um milagre agora, vem aqui à frente. E ele faz, e ele clama, e ele pede, ele pede, ele pede. E o que acontece? Nada. E aí o que ele fala? Tem gente aqui dentro que não crê o suficiente. A história não vai por esse caminho, ela tem um outro desfecho, mas se ele fosse um personagem real, como tantos existem, e ele nesse momento falasse, a fé aqui não é o suficiente, porque se fosse, vocês davam tudo que tinha para esse jovem ser salvo. O que ele ia sair de lá? Com o dobro de oferta do que ele pediu. Porque ele coloca na pessoa a responsabilidade de não crer o suficiente e pede que ela comprove a fé dela a partir de um depósito financeiro. Fé na fé faz essas coisas. Fé na fé interioriza um tipo de relacionamento com Deus que é um tipo falso, é um tipo de exploração. Deus, que não exige nada porque o que Ele dá é graça, exige só uma coisinha, que você não duvide nem um pouco. Gente, isso aí você não faz, né? Uma pessoa que chega para você e fala, olha, eu vou fazer uma mágica, mas você não pode duvidar nem um pouquinho. Pronto, se você fala, beleza, você está na mão dela. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Porque a fé em Deus, ela não é uma afirmação positiva a respeito de um conceito. Ela é o início de um relacionamento. A fé em Deus é o início de um relacionamento. Entenda isso. Alistair McGrath, um teólogo inglês, que trabalha muito com essas questões, ele tem um livro chamado O que fazer com a dúvida? Eu acho que é assim, O que fazer com a dúvida? Ou Como lidar com a dúvida. E ele fala isso. Quando você conhece uma pessoa, você ainda tem dúvidas sobre aquela pessoa. Imagina, você vai num lugar, vai numa festa, e aí você encontra uma pessoa lá, e você começa a conversar, e de repente você está apaixonado. Você sabe tudo sobre aquela pessoa? Não, você ainda tem dúvidas sobre ela? Tem um monte. Como é que você vai saber sobre essas dúvidas? É num relacionamento. A fé em Deus tem menos a ver com afirmação indubitável de doutrinas e mais com uma disposição do coração de se relacionar com Deus. Esse homem chega diante de Jesus com vontade de se relacionar com Deus.
Ele chega diante de Jesus com vontade de se relacionar com Jesus Cristo. Ao ponto dele falar, Senhor, eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu creio, mas meu coração ainda é incrédulo. E é o seguinte, eu creio que só você pode resolver isso também. Então lide com tudo. Lide comigo também. Lide com o meu filho, mas lide comigo também. Não dependa da minha fé, Senhor. Porque a minha fé não pode nada. Porque a fé não se orgulha de nada, nem dela mesma. Assumir diante de Deus a nossa fraqueza da fé é assumir que o nosso relacionamento com Deus ainda tem que caminhar. E qual o problema com isso? Nenhum. Que tipo de amizade com Deus é essa em que ele fala assim, olha, não está legal essa nossa amizade não, porque eu mando você acreditar nas coisas e você tem dúvida. Que tipo de relacionamento é esse? Algum relacionamento nosso é desse jeito? A pessoa se acabou de conhecer e fala assim, não quero não porque você tem dúvida sobre mim. Você já está aí cheio de pensamentos se o que eu estou falando é assim ou não é. Então, o Senhor nunca colocou essa questão de dependência do poder da nossa fé para Ele agir e se relacionar conosco. Pelo contrário, a palavra de Deus está recheada de personagens com crises de fé. E crises de fé de todo jeito. De todo jeito. Crise de fé de todo jeito. Tem crise de fé que aparece na palavra de Deus, que é crise de fé diante da maldade do mundo. Abacuque, por exemplo. Abacuque olha o mundo, olha a violência, ele fala, Senhor, até quando eu clamarei violência, violência, e o Senhor não vai me ouvir? Uma crise se Deus está ouvindo ou não Ele. A gente tem isso também, não tem? Não teve algum momento que teve uma tragédia tão grande que você falou, Senhor, uma existência que tem Deus, esse tipo de coisa não pode acontecer. Como é que pode, Senhor? Uma criança de 8 anos numa Kombi tomar um tiro pelas costas? Que pecado ela tinha para merecer isso? Abacuque. Até quando, Senhor, eu vou clamar sobre o nosso país violência, violência, e o Senhor está surdo? Será que alguém me ouve? Abacuque. Esse tipo de crise de fé. Uma outra crise de fé bastante evidente na Bíblia é o caso de Jó, que é uma crise de fé a respeito de uma injustiça sofrida, que ele acha que é uma injustiça, ou na verdade não é nem essa, é uma crise de fé a respeito do próprio sentido, um conflito entre quem ele achava que Deus era e quem Deus é de verdade. Jó tem uma história muito interessante. Acontece aquela tragédia na vida dele, promovida por Satanás com permissão de Deus, e ele perde tudo que ele tem, inclusive os filhos, os rebanhos, só fica ele e a esposa. E ele está firme com Deus. Aí vem Satanás e piora a situação. Faz ele ficar doente. E ele, firme com Deus. Cadê a crise de fé? Chegam os amigos dele, passa uma semana com ele em silêncio. Depois de uma semana, o que ele faz? Ele começa a maldizer o dia que ele nasceu, ele começa a reclamar. Por quê? A fé dele não foi abalada quando ele perdeu tudo que ele tinha. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A fé dele não foi abalada quando ele ficou doente. Aceitaria eu de Deus o bem que ele me deu e não o mal? Quando a fé dele ficou abalada? Quando ele não conseguiu encaixar a visão religiosa que ele tinha sobre Deus, que era um Deus que premiava o justo, com o que estava acontecendo com ele. Ele falou, bom, vou dar tempo ao tempo, vou tentar entender o que está acontecendo. Passou uma semana, ele não entendeu. Aí ele falou, olha, sei lá. E aí aparece o livro de Jó, ele questionando algumas coisas sobre Deus. Ele fala assim, meu Deus, por acaso você tem prazer no sofrimento do justo? Ou eu fiz alguma coisa de errado e não estou conseguindo? Porque eu fiquei uma semana aqui tentando entender o que eu fiz de errado, eu não entendi. O que aconteceu com Jó? O Deus real não se encaixava na cabeça dele. Ele tem uma crise de fé. Ou Deus gosta que o justo sofra, esse não é o Deus que eu conheço, ou eu fiz alguma coisa de errado e estou merecendo sofrer.
Agora, eu não posso conceber um Deus que me vê na minha justiça e ainda assim me deixa sofrer. Pois isso acontece, porque essa é uma vida de pecado e Satanás está aí e a gente sofre mesmo sendo justo e acontece. Mas isso Jó não estava preparado ainda para entender, e ele só vai entender no final do livro. Outra crise de fé é de Abacuque. Ou de Abacuque eu já falei. De Eclesiastes, o pregador. O pregador tem uma crise de fé também, que é de olhar para a vida toda e não ver sentido nenhum. É uma crise de fé diante da própria filosofia, uma crise filosófica. Eclesiastes é um livro cheio de filosofia, parece uns questionamentos existencialistas aí. E aí ele começa a olhar e fala, olha, mas espera aí, que garantia eu tenho que a vida é essa mesmo? Que garantia eu tenho que se eu morrer, meu espírito sobe e do animal desce? E então o que eu vou fazer na minha vida? Sei lá, vou começar a aprender mais, vou me dedicar à sabedoria. E aí ele começou a perceber o quê? Quanto mais ele aprendia, mais triste ele ficava. Ele falou, não está certo isso. Então vou me entregar para os prazeres, vou me entregar para a tolice, para a loucura. Vou viver a vida aproveitando como se fosse o último dia. E o que ele percebeu? Que a tolice era pior ainda, que ele não foi criado para a tolice, aquilo não satisfaz. Então eu vou trabalhar para acumular bastante coisa. E o que ele percebeu? Que ele trabalhava, conquistava bastante coisa, enchia o seu celeiro, ele ia morrer, e aquilo ia passar para outra pessoa, e ele não ia ver o fruto daquilo. E ele fala, qual é o sentido? Ele fala, vaidade de vaidade. Havel, Havelim, em hebraico. A ideia, Havel, é a brisa, é vão, é passageiro, é a vaidade da vaidade, é o que vai, é o que é vão, é correr atrás do vento. Crise filosófica. Ele olha para a vida com toda honestidade e faz perguntas. E tem um outro caso na Bíblia de dúvida, tem vários outros, só vou citar esses 4, que é o mais famoso. Quem é o personagem símbolo da dúvida na Bíblia? Quem que é? Não é Jó não, tem um cara que é o símbolo da dúvida na Bíblia. Quem que é? Tomé. Tomé é o símbolo da dúvida, não é? Tomé é o símbolo da dúvida. Tomé é o quê? É a dúvida diante do imponderável. É a dúvida a respeito dos milagres de Deus. A gente tem essas coisas também. Você lê lá o texto e diz que Sansão matou 3.000 com uma queixada de jumento. Você fala, o quê? 3.000? Você está brincando. Jesus veio andando por cima da água. Você fala, Jesus? É a mesma coisa com Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou, apareceu para a gente. O quê? Cadê? Eu quero ver. E Tomé se passou para a história como aquele que ouviu Jesus Cristo. Porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E ele vira o símbolo da dúvida. Agora, você sabe o que isso mostra para nós? Todos esses personagens da Bíblia, tem muitos outros, mas sabe o que esses personagens da Bíblia mostram para nós? Eles mostram que a dúvida, primeiro, é normal. Acontece. Acontece. A dúvida ela é tão normal, ela é tão parte da nossa vida, que o próprio sistema de aprendizagem envolve dúvida. Na verdade, a gente está duvidando aqui agora. Nenhum de vocês está ouvindo as minhas palavras de maneira crítica. Vocês estão ouvindo, botando dentro da cabeça e pensando, pô, faz sentido com aquilo, não faz sentido com aquilo. A dúvida faz parte de aprender. Se você não duvidar, você não aprende. Você só aprende duvidando. Ela é normal. Ela faz parte da fé, inclusive, porque ela faz parte de nós. Ela faz parte de nós, ela está conosco. É normal. Grandes homens de Deus passaram por dúvida. Grandes homens de Deus passaram por dúvida. Essa é a segunda coisa que a gente aprende olhando essas coisas todas. Homens de Deus, Abacuque, profeta. O pregador de Eclesiastes tem um livro sobre a dúvida toda dele. Jó, gente do céu. Que exemplo. E Tomé é um apóstolo, não foi revogado o apostolado dele. De lá ele saiu pregando o evangelho. E na história, outros grandes homens de Deus. Tem um livro inteirinho sobre a dúvida de C.S. Lewis. Como ele teve dúvida quando a sua esposa morreu. Grande homem de Deus, escreveu tantas coisas que nos inspiram. Teve dúvida. A gente vê que é dúvida, que é normal, que grandes homens de Deus tiveram, mas a gente vê também que Deus está envolvido em nos ajudar a respondê-lo. E a gente vê também mais uma coisa. A dúvida pode ser uma oportunidade para crescermos no relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a dúvida, ela é um conflito
entre quem Deus é e quem nós achávamos que Ele era. E se a gente ficar indo atrás do que a gente acha que Deus é, a gente não está conhecendo o Deus verdadeiro. Mas quando Deus nos surpreende com quem Ele é, aquele ídolo que a gente chamava de Deus é destruído. A gente entra numa crisezinha. Mas se a gente vislumbra Deus nisso, a gente cresce. Todos esses cresceram. Todos esses. Jó no final diz o quê? Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Abacuque estava preocupado com a violência e depois ele fala: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que, olha, que tudo que a fruta da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O pregador chega no final e fala: vendo tudo isso eu concluo que é melhor a gente servir a Deus. E Tomé a gente não presta muita atenção no detalhe sobre Tomé. Tomé é o primeiro apóstolo que chama Jesus de Deus. Sabia disso? Só creio se Jesus aparecer para mim. Jesus apareceu para os outros 11. E eles também não creram, não. Jesus apareceu no meio deles, o que eles foram fazer? Foram olhar as feridas, a mesma coisa que Tomé queria. Tomé não duvidava mais do que os outros. Por algum motivo, Jesus esperava mais de Tomé, talvez. Não sei. Talvez não. Talvez Jesus só queria que o testemunho fosse suficiente. Mas quando Tomé vê Jesus, ele diz uma coisa que os outros discípulos não disseram. Ele olha para Jesus e fala: meu Senhor e meu Deus. Ele chamou Jesus de Deus. Os outros discípulos não tinham feito isso. Por quê? Passar a dúvida com Deus que quer nos ajudar na dúvida é saber mais de Deus lá na frente. É conhecer mais de Deus lá na frente. Entende isso? Mas eu não estou falando que a dúvida é boa. Estou falando que a dúvida é inevitável. E se a gente tem vergonha de ter dúvida, se a gente esconde o fato que a gente tem dúvida, se a gente tem dúvida e tenta calar a dúvida, não tem jeito. Dúvida não se cala. Impressionante isso. Dúvida se responde. Se você não responde, ela continua. Você pode fazer e botar bastante barulho para tentar fazer o som dela ser menos audível. Mas ela está lá. Ela está lá. Você responde dúvida. Você encontra a solução da dúvida. E dito tudo isso, eu quero falar 3 passozinhos para você lidar com a dúvida. 3 passos, tá bom? E aí a gente vai ficar com esses 3 passos. Primeiro passo, é o mais inesperado de todos. Ora. Aí fala, pô, como é que eu vou orar? Eu não sei nem se Deus está me ouvindo. Eu não sei se a minha oração chega em algum lugar. Eu não sei se a minha oração é de fato uma correspondência para Deus. É tipo uma carta para Papai Noel, que o pai pega e esconde. Eu não sei. Como é que eu vou orar sem fé? Mas faz o pensamento de outro jeito. Como esse homem chegou a Jesus? Pedindo. E o que ele disse? Eu creio, mas tenho dúvida. Eu creio, mas tenho incredulidade. Jesus falou para ele: não, vai embora porque você tem incredulidade e você não é dos meus. Jesus continua do mesmo jeito. Se a chegar a Jesus e falar: Senhor, eu creio, mas está difícil. Se alguém está me ouvindo, me ajuda, me socorre, me alcança. Porque o Senhor está envolvido em se revelar a nós na sua Escritura. E Ele está envolvido em nos ajudar a vencer as nossas barreiras intelectuais, filosóficas, sentimentais. Eu creio, Senhor, mas está difícil. É muito complicado eu passar por cima de algumas coisas. E o que o Senhor vai falar? Não é para passar por cima, não. Ora. Mas só orar pode não ser suficiente. Por quê? Porque às vezes a gente está tão envolvido na dúvida que a gente está com a nossa mente meio perturbada. E uma coisa acontece quando a gente entra em dúvida. O Timothy Keller, ele fala que a dúvida ela é um sistema alternativo de crença. Então você tem uma fé
com uma fé baseada nas coisas que são reveladas na Escritura. E você tem um sistema alternativo, uma fé concorrente, que aparece. E num determinado momento você está entre duas coisas. Às vezes elas não são tão fortes quanto. Você tem uma dúvida mínima. Você tem uma fé robusta. Mas você tem que responder. Mas às vezes os dois sistemas estão com a mesma força no seu coração. Aí é a crise de fé. Que acontece também, uma crise de fé. E quando você está em crise de fé, às vezes você não pensa direito. Isso acontece muito com o jovem, com o adolescente. Ele cresceu na escola bíblica, ele aprendeu um monte de coisa sobre a Bíblia e tal, e ele afirma tudo com a maior convicção. Não, porque assim e tal, ele tem uma aula na escola sobre evolução. Ele fala, Gênesis não diz isso. Eu era desses na escola. Aí ele chega na adolescência e um monte de coisas que são psicologicamente explicáveis começa a apresentar. Por exemplo, a adolescência é o momento em que ele vai, já falei sobre isso com os irmãos, né? O momento que ele vai ter uma personalidade autônoma, vai deixar de ser extensão dos pais. É um processo que já vem desde antes, mas na adolescência isso se intensifica. Dentre as coisas que ele recebeu dos pais está o quê? A fé. Ele vai botar isso sob cheque. Peraí, e agora? E a fé? Só que o que acontece? Isso não acontece só na adolescência, não. Acontece em outros períodos da vida também. O que acontece? Acontece que você tem dois sistemas de crença e o novo atrai mais atenção. E às vezes a pessoa em crise, ela olha para aquilo que desafia a fé e ela mergulha naquilo. Tem problema? Nenhum. Tem problema a gente ler o livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio? Tem problema nenhum. Se tem um homem que escreveu um livro que consegue destruir a fé cristã no mundo todo, o livro dele é mais forte que esse, então. Não tem problema nenhum. O problema é que aquele que está em crise de fé, às vezes não é honesto com as suas próprias dúvidas. Por quê? Porque ele não ouve mais o que a fé tem a dizer. Ele só vai mergulhar nas acusações. E é por isso que às vezes você ouve um cara falando assim, eu agora sou ateu, eu deixei a fé. Fala, por quê? E aí ele diz por quê, qual é a dúvida dele, e você fala, mas gente, essa é a sua dúvida? É uma coisa tão fraca. Qualquer estudante da EBD consegue responder isso. Para você é tão fundamental? Porque ele mergulhou na dúvida e largou para trás a fé, ou largou para trás as respostas que a fé dá. Você que tem dúvidas, não tem problema nenhum ouvir os desafios da fé. Não tem problema nenhum ouvir os argumentos ateístas, não tem problema nenhum. Mas ouve o que a fé tem a dizer sobre isso. Porque a fé cristã tem 2000 anos e ela é robusta. Ela enfrentou todo tipo de desafio filosófico e ela está aí até hoje. E não é porque os cristãos são desonestos, porque eu vou dizer para vocês, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi na igreja, é ser honesto com os desafios que a própria igreja sofre. E a gente não é honesto calando os que desafiam a igreja. A gente é honesto ouvindo e respondendo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: guarda a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Guarda a fé e a boa consciência. O primeiro passo era orar. O segundo, guardar a boa consciência. O que é isso? Consciência é uma palavra interessante que a Bíblia traz. Consciência é aquilo em você, especialmente nos escritos de Paulo. Consciência é aquilo em você que fala com você como se fosse uma outra pessoa. É aquilo em você que emula a voz de Deus. Sabe quando você vai fazer um negócio errado? E aí vem e fala assim, opa, isso é errado. Quem foi que falou isso? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Não, quem não tem Deus e não tem o Espírito Santo também tem isso. Quem que falou isso? A consciência. E a Bíblia fala de boa consciência e de má consciência. O que é a má consciência? Aquela que quando fala, está falando distante do que a Bíblia fala. E o que é a boa consciência? Aquela que quando fala, está falando formado pelo que a Bíblia fala. O que é guardar a boa consciência, então? Guardar a boa consciência é compreender o que a Bíblia fala. Você pode desafiar a consciência, a boa consciência, com os argumentos da fé, com os argumentos contra a fé. Mas se fortaleça em compreender como aquele é respondido. Porque esse bando de gente crendo em Jesus não está louco. Não é um bando de gente burra. Não é. A gente não é burro.
Uma vez eu vi um debate entre entre dois professores de Oxford, um cara chamado John Lennox, um cristão matemático, John Lennox, tá? Não John Lennon, John Lennox, e um outro que era o Atkins, esqueci o primeiro nome dele, Atkins, o segundo nome. E aí eles conversando, de repente o Atkins fala assim, porque essa para mim é a grande dúvida, como pessoas inteligentes podem crer em Deus? Até ele está dizendo que as pessoas inteligentes creem em Deus. A gente não está crendo em Deus porque a gente é burro, nem porque a gente é desonesto. Porque a fé tem resposta, a fé é racional, ela tem sustentação. Então, está com dúvida? Não tem problema. Está ouvindo esses argumentos? Não tem problema. Vou buscar saber como é que isso é respondido na história da igreja. Busca entender, ouve, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém. Eu lembro uma das vezes que eu estava passando por uma crise complicada de fé no meu coração. E aí eu fui e abri meu coração para um colega, um irmão da igreja, da minha igreja. Eu chamo de colega porque eu era seminarista e ele também. Eu era seminarista de outro seminário. E aí eu abri meu coração para ele. Falei, cara, estou com uma dificuldade. Eu mas falei assim, com aquele peso, sabe? E aí ele me disse assim, não, eu também já passei por isso. Mas vou te contar como é que isso resolveu na minha vida. E ele deu um testemunho. Um testemunho que se eu contar para os irmãos aqui, você vai falar, nossa, grande coisa. Mas para mim, naquele momento, mostrou como eu estava com uma consciência deturpada. E tudo que parecia um monstrengo diante de mim de dúvida, na verdade era uma dúvida completamente respondível. E que tantos outros não se sentiam abalados com aquilo. Fortalecemos uns aos outros, ajudemos a consciência um do outro. Por isso que a igreja tem que ser um espaço em que as dúvidas são permitidas. Se Jesus recebeu alguém que cria, mas não cria, como é que a gente não vai receber? Aí chega o adolescente que ouviu na faculdade uma coisa lá que desafia ele. Ele chega na igreja e bota a dúvida dele. O que fala? Eita, mas você está indo por uns caminhos, viu? Cuidado, hein? Cuidado. Aí ele ouviu a pessoa mais brilhante que ele já conheceu na vida, que é o professor universitário, a pessoa mais inteligente, mais culta, que fala mais línguas, e vem diante do pastor e fala a dúvida que tem, e o pastor fala, isso aí é bobeira. Ué, mas você está falando que é bobeira em comparação com o outro que é muito mais inteligente que você? O outro, pelo menos, respondeu e conhece o que a Bíblia diz. Agora, você não quer conhecer o argumento dele? A igreja tem que ser um espaço aberto em que as pessoas podem ter dúvidas e que a gente pode respondê-las. Não tem problema. E a gente tem que estar disposto. Inclusive, a gente tem que estudar para fortalecermos os nossos irmãos. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer para ajudarmos os nossos irmãos. Ora, mantenha a boa consciência. E nisso, vou falar a terceira coisa. Qual é o problema da gente sustentar a dúvida por muito tempo no coração? O problema não é que Deus vai falar assim, perdeu a fé, vai para o inferno. Não. O problema não é que Deus vai falar assim, sua fé é muito fraca, você me louva aí, mas eu nem ouço. Não. O problema não é que Deus vai falar, olha, você entrou na igreja com essa falta de fé, eu vou te fulminar, eu vou trazer um monte de problema na sua vida, até você reconhecer que eu sou poderoso e voltar para a igreja. Não. O problema da dúvida é que a dúvida nos incapacita para frutificar. Não a dúvida, a fé derrotada pela dúvida. Ela nos incapacita de frutificar. Lembra lá Romanos 11? A fé é convicção, é prova, é certeza. Mas a fé não é só uma certeza dentro do coração. O que ela é? O texto continua dizendo, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão saiu de casa. Pela fé, as pessoas fizeram. A saúde da fé não está num coração que não duvida. A saúde da fé está nos frutos que ela dá. E se a sua fé não responde às dúvidas, se você não responde às dúvidas a respeito da sua fé, pode ser que a sua fé se enfraqueça. E quando ela se enfraquece, os frutos faltam. Mas isso é um problema porque é um ciclo vicioso. Porque nós conhecemos a Jesus Cristo, lembra? Relacionamento. Nós conhecemos a Jesus Cristo não lendo na Bíblia e simplesmente acreditando sem dúvida nenhuma no que a Bíblia fala. Nós cremos em Jesus Cristo, ou nós conhecemos Jesus Cristo, praticando as obras de Jesus Cristo.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nessa época da minha crise de fé, eu fui diante de Deus, eu coloquei meus joelhos no chão, orei e falei assim: Senhor, eu quero conhecer o Senhor, não quero conhecer sobre o Senhor. Sobre o Senhor eu conheço bastante. Eu quero conhecer o Senhor. E uma das coisas que eu aprendi é isso. Um dia que eu me encontro com Deus, spoiler, não é na igreja. Mas a igreja te ajuda. Sabe onde você se encontra com Deus? No caminho que Deus está andando. É na prática, é na caminhada. Aí o que acontece? Você tem dúvida, você para de orar. Lógico, eu tenho dúvida, não sei se Deus está ouvindo. Você tem dúvida, você para de tentar entender como a fé cristã responde aquelas dúvidas. Aí já não é tão lógico assim, mas é o que você acaba fazendo. E você para de praticar. Aí você fala, tá vendo? Não estou vendo Deus em lugar nenhum. Claro, Deus continua o caminho, você ficou. Quando a palavra de Deus nos ensina que praticar mesmo em dúvida é crer. Lembra a história de Pedro no barco? Está lá os discípulos no barco, Jesus Cristo ficou orando. Aí de repente Jesus vem andando sobre as águas. Aí eles olham para Jesus. E aí Pedro fala, se és tu mesmo, manda eu andar até aí. E Jesus fala, vem. E Pedro fala o quê? É nada. Não, o que ele fala? Ele põe o pé para fora do barco e sai andando. Gente, Pedro andou por fé sobre a água? Não, ele andou por dúvida. Ele andou por dúvida, ele tinha dúvida se era Jesus. Ele foi pisar na água para comprovar se era Jesus. Imagina se não é. Ele ia afundar de noite no meio do mar. E aí? A diferença é que ele, não certo de quem Jesus, se era Jesus ou não, ele andou. Você está com dúvida no coração? Continua andando. Continua andando. A Bíblia manda a gente amar o próximo. Se há dúvida, aí você diminui aquela o seu amparo ao próximo, o seu cuidado com o próximo, você diminui. Sei lá, Deus também, viu? Como é que eu posso ir lá ajudar meu irmão com o coração desse jeito? Anda. Que a Bíblia fala, anda, pode andar. Entendeu? Ora, mantenha boa consciência. Eu não digo para você evitar nenhuma leitura, nenhum filme, nada, nenhum autor, nada. Porque eu tenho mais o que fazer do que ficar cercando vocês do que vocês consomem. Vocês se viram. Mas lembra que a fé cristã tem 2000 anos, tá? Dá para responder tudo. E de maneira honesta, porque se não for honesta, você não aceita. Essa resposta é furada. Então, pronto, tem que ser honesto. E continua caminhando. Continua caminhando. O Senhor vai fazer com que a sua crise de fé, a sua dúvida, não seja só um desafio à fé. Ela seja uma oportunidade de você se livrar de certas ideias sobre Deus que não são reais. E encontrar uma realidade mais real sobre Deus mesmo. Amém, queridos? Amém? Que isso seja verdade para nós. Karl Barth, no seu comentário sobre Efésios, ele põe uma frase que eu acho muito bonita que tem a ver com esse texto. Apesar de ser comentário sobre Efésios, ele menciona Marcos. Ele diz assim, quem pode dizer a Deus, eu creio, sem adicionar no mesmo fôlego, ajude na minha incredulidade? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todas as vezes que falamos, eu creio, a gente diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E que o Senhor nos abençoe.